Bom dia, irmãos. Graças a Deus, mais um domingo na presença do Senhor, né? Como sempre, né? Estudando mais uma lição da Escola Bíblica. Bom dia para todos os irmãos da igreja que estão nos assistindo. Bom dia também a todas as pessoas que estão, né, através do YouTube aí assistindo essa aula da Escola Bíblica, a escola mais importante da face da Terra, né? Lição número 9, ensinamentos para toda a vida. Mas antes da gente se adentrar, inclusive ler o texto áureo, o texto principal aí da nossa lição, né? Vamos orar, pedir orientação e sabedoria do Senhor. Senhor, querido Deus, maravilhoso Pai, te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradeço, Deus, por todas as bênçãos, Deus, que o Senhor tem derramado sobre nós, até as pequenas coisas, Deus. Te agradeço por tudo que o Senhor faz e continua fazendo, Deus. Te peço, Deus, sabedoria e orientação do seu Santo Espírito, Deus, para que nos ensine a como melhor te servir a cada dia. Obrigado por tudo, Deus, obrigado por cada irmão que se predispôs a estar estudando a sua palavra. Essa é a oração que eu te faço, no nome santo do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá. Lição número 9, né? Ensinamentos para toda a vida, e o texto principal diz assim. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, né? Mas vocês podem acompanhar aí na tela do seu monitor. Disse-lhes ele, né, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Bom, aqui vem falar sobre o contexto de divórcio, mas antes de a gente se adentrar sobre esse assunto, que inclusive é discutido pelo autor mais para frente na lição, né, pegando o gancho da lição de domingo passado, dada pela irmã Claudilene, que fala sobre, né, os fins dos tempos, né, exortação sobre os fins dos tempos, lição número 8, e é um assunto que inclusive eu gosto muito, né, nossa, adoro esse tipo de assunto, até porque, para mim, é uma exortação pessoal, né? Deveria ser se a gente tem que ter alguma ansiedade na vida, né? Deveria ser estar ansioso pela volta do Senhor Jesus, para ter um encontro com Cristo. Tá? Eu acho que essa deveria ser a ansiedade de todo crente, né? Eu creio que a gente está vivendo um contexto muito parecido do que aconteceu na época de Noé, um pouco antes. A gente vê o homossexualismo aflorado, corrupção aflorada, doenças surgindo, né? Não basta o coronavírus, agora tem uma outra infecção por fungo que surgiu lá na Índia e sabe-se mais o que vai surgir, sem dizer as variantes aí dessa doença do corona, né? E sem dizer que ainda continua morrendo gente de câncer, continua morrendo gente de AVC, infarto, atropelamento, batida de carro, moto, entre outras tragédias, né, que podem acontecer. Tem muita gente partindo diariamente, não só pelo coronavírus, mas de inúmeros outros fatores, né, que acontecem com as pessoas, outras doenças. O fato é, eu particularmente creio que a volta do Senhor Jesus está muito, muito próximo, né? Segundo, mesmo que eu esteja enganado, né? E Jesus Cristo volte daqui, sei lá, né? 100, 200, 1000 anos, não importa, né? Tá, cada segundo que se passa, você também está mais próximo e mais próximo de se encontrar com o Senhor Jesus. Isso é um fato, né? A gente caminha para a morte física. A grande questão é, tem muita gente vivendo, achando que vai viver 100, não vou colocar ali 90, eu vou colocar 100 anos, 110 anos, 120 anos. Tem muita gente confiando nessa possibilidade, confiando na ciência, em todo medicamento, sei lá, o que a ciência ou a indústria farmacêutica pode fabricar para prolongar a vida, né? Tem muitos crentes vivendo nesse contexto, achando que vai viver muitos e muitos anos. E nem sempre é assim que acontece. E às vezes vive uma vida de forma desordenada. Essa lição de hoje vem falar sobre isso,
minha postura como crente. Como eu devo agir diariamente. Como deve ser o meu padrão de vida, né? Lá em Apocalipse, capítulo 21, deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse aqui. Capítulo 21 mesmo, versículo 8. Diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, são pessoas que são dadas ao pecado e fazem pecado com abstinência, gostam de pecar, né? E você vê mentirosos, uma mentirinha que todo mundo coloca um pecadinho, né? Algo para se pensar, né? Prostituição não é exatamente só marido e mulher, né? Que se tem relacionamento extraconjugal, né? Ou do caso do adultério, como é um dos assuntos da nossa lição, né? Ou outro tipo de prostituição, né? Mas vou mais além, né? Quando você não faz a vontade de Deus, coloca outras coisas na frente de Deus, você está se prostituindo, está tirando Deus, né? Do foco da sua vida. Vou mais além ainda, né? Aos incrédulos, né? Não ora, não lê a Bíblia, onde está baseada a sua fé, né? E assim vai, gente, olha, existe um padrão de vida que temos que seguir, sim, existe, né? O próprio apóstolo Paulo também nos exorta muitas das vezes em suas cartas, né, que nós temos que vigiar, se policiar, para que a gente possa ter uma vida mais reta e digna a cada dia diante do Senhor. A nossa lição número 9 vem falar: ai daqueles pelo qual vem o escândalo. A gente vai entrar nesse assunto também, né? Então, gente, existe um padrão de vida a ser seguido. Não tem como escapar. E eu vou prestar conta a Deus dos meus atos, né? Eu vou dar um exemplo aqui simples, tá? Real, não é ficção. O pai de um colega, né, hoje ex-colega de trabalho, né, não está mais aqui, né, comigo trabalhando, mas, né, o pai do André morreu de infarto fulminante aos 38 anos de idade. Eu mesmo, se comparado com o pai do André, estou fazendo hora extra, né? Estou dando um exemplo, tá? E quantos vocês mesmos não podem conhecer de pessoas que partiram muito cedo? Seja pelo coronavírus aí, né, ou de uma outra doença, ou de uma outra fatalidade. Agora a pergunta essas pessoas sabiam que iriam partir desse mundo com essa idade, com esse tempo de vida? Creio que não. Creio que não. Almejavam muitas e muitas coisas para fazer, né? Tinham projetos, planos, sabe? Cursos para fazer, faculdades para se fazer, sei lá, né? Mas foi assim. Eles sabiam quando ia morrer? Não. Ninguém sabe. A questão é essa. A gente não sabe o que vai acontecer conosco daqui um segundo. Quanto mais daqui um dia. Eu não consigo ver o futuro. O futuro pertence a Deus. O que eu tenho que fazer é viver uma vida digna e reta diante do Senhor. Esse é o conteúdo, né, da nossa lição. Porque aquilo que foi falado na lição passada, na minha opinião, pessoal, está muito próximo de acontecer. A volta do Senhor Jesus, para mim, é iminente. Né? Com tudo aquilo que a gente vê, para quem gosta de noticiário, né? Vê notícias, né? Cuidado, né, com as notícias falsas, né? Ou como o mundo hoje, né? O brasileiro está falando fake news, né? Notícia falsa, né? Mas gosta de usar o inglês, né? Eu não sei falar inglês, tá? Mas gosta de usar esses termos.
Cuidado com as notícias falsas. Mas também, né, no meio de tantas e tantas notícias, há muita coisa real, de fato, é algo contundente. É um vídeo filmado, é uma foto tirada que não tem como você, não que não existam fotos manipuladas e vídeos manipulados, mas, né, é algo que leva tempo, é complexo, né? Não é em poucos segundos que se faz isso. E muitas das vezes há muitas fotos e vídeos falsos que os erros são grotescos, é algo visível de se ver, né? Mas tem muita notícia verdadeira. E a gente vê, e outra, ao nosso redor, gente, Araraquara, não precisa ficar olhando notícia longe daqui, né? Araraquara, o nosso contexto, né? Seu vizinho, né? Você consegue ver muitas atrocidades acontecendo, pecados que antigamente era abominável, hoje é natural, é normal. Existe um padrão de vida que temos que ter descrito aqui na palavra do Senhor. E nessa lição número 9 a gente vai ver uma pequena parte ainda, hein? Se a gente for pegar lá de trás, no Sermão do Monte, que tem um monte também, né, de ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo, de um padrão de vida que é exigido por nós. Temos que ser... Gente, isso aqui, ó, resumindo, a lição número 9, para não delongar, ser sal e luz para esse mundo. Temos que ser, de fato, os diferentes. Se for para ser igual ao mundo, o que acontece? A pessoa vai olhar para mim e vai falar, ok, para ser igual como você, eu fico onde eu estou. Temos que ser algo que atraia as pessoas e não que afaste. Existe um padrão, sim, de vida para ser seguido, que o mundo rejeita, né? E o fato é, eu não sei quando eu vou me encontrar com o Senhor Jesus. Pode ser que eu nem termine essa lição, né? Talvez aquilo que aconteceu com o pai do André pode acontecer comigo, né? Um AVC, ou sei lá, qualquer outra coisa, né? O teto aqui cair na minha cabeça, sei lá, né? A gente não sabe, né? É como está escrito lá em João, né? O próprio no capítulo 17, Jesus Cristo fala: não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A gente tem que pedir para que Deus nos livre do mal a cada dia. Mas fato é, né? Ninguém aqui é imortal, né? Esse corpo ele é mortal, ele vai morrer, né? Quando? Eu não sei. Então, e outra, não fica pensando, colocando todas as suas fichas, depositando, nossa, depositei a fé, né? A fé, que vai viver até os 90, 100, 110 anos, porque pode ser que Deus te chame, né? Muito mais cedo do que isso. É como aquele proprietário de terra, que aqui em Mateus não fala, que queria construir celeiros maiores, né? Tolo, né? Ainda hoje pedirei a sua alma, o que você tem preparado para ela? Esse é o ponto. Essa é uma pergunta crucial, né? Então, você vê, é uma pessoa que tinha projetos, tinha planos, poderia até estar passando bem, pelo menos naquele momento que ele proferiu essas palavras, mas Deus, sabedor de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, Deus fala: ainda hoje irei pedir a sua alma, o que você tem preparado para ela? Esse é um fato, né? Deus pode te chamar hoje para se encontrar com Ele. E aí, como que você está? Né? Então vamos lá. Deixa eu ver o tempo aqui, irmãos, né? A gente vai discutir sobre esse texto áureo, tá? Mais para frente. Na verdade, começa na página 45, né? Mas bem no finalzinho, né? É mais, na verdade, na página 46, tá? Só para vocês entenderem onde se insere esse contexto que vai falar sobre divórcio, tá? Mas vamos lá, o primeiro tópico da nossa lição: quem é o maior aqui, né? O valor da humildade, Mateus 18, né? Capítulo 18, do versículos de 1 a 5, tá na página 43 aí, da nossa revista, tá? Bom, a questão da humildade, né? E aí Deus usa a figura de uma criança, né?
inclusive o autor coloca aí, a criança fica na dependência, eu grifei na verdade é uma pequena frase, né? Não chega a ser um parágrafo inteiro. A criança fica na dependência de seus pais e confia neles. Essa é a figura que Jesus mostra. A dependência requer humildade. Quem é o maior no reino dos céus, né? E nem vamos adentrar em outros textos da Bíblia que falam também sobre esse mesmo assunto, né? E aí a autora fala sobre a questão da liderança, pessoas que almejam a liderança dentro da igreja, se sentem até frustradas quando não é eleito para um cargo A, B, C ou D, né? Como se não pudesse trabalhar em prol de Cristo se não tiver um cargo na igreja. Misericórdia, né? Misericórdia mesmo, porque, gente, são pessoas conhecedoras da palavra de Deus, né? Misericórdia, misericórdia, né? Todo mundo é útil no reino do Senhor. Deus te deu um dom, use-o. Se você não sabe, tente descobrir. Se o pastor ou a liderança da igreja não te dá chance de você exercer esse dom, exerça na sua casa, exerça no seu trabalho. Onde você tiver condições, oportunidade, procure exercer. Pelo menos na sua casa. Na sua casa, todo mundo tem condições de exercer, né? Porque o dom é para o reino, para o crescimento do reino do Senhor. Tá? Não confundam, né? Eu sou bom em matemática, então posso ser bom tesoureiro. Eu sou bom na escrita, então posso ser bom secretário. Não, né? Isso aí são habilidades que você conhece, você acaba adquirindo, até mesmo com instrução secular, né? Quando se fala em dom para o crescimento do reino, vai muito mais além disso, né? Leia Romanos, né? Leia Coríntios, né? Quando fala sobre os dons, né? Acho que, deixa eu ver, Efésios também fala sobre os dons. Então não é esse tipo de coisa não, né? Eu sou um bom pedreiro, sou um bom eletricista, sei lá o que mais que pode ser. Então, são habilidades que você adquire ou com experiência, né, de trabalho ou com instrução secular. Esquece, né? O foco nunca é, gente. O foco nunca é essa vida material, né? O foco sempre tem que ser o reino de Deus. E que mais e mais pessoas venham fazer parte desse reino. Então o meu dom tem que ser usado para essa finalidade, né? Dom de ensino, né? O dom de misericórdia. Eu não vou se adentrar sobre esse assunto, porque senão a gente vai ficar aqui, né, a escola bíblica dominical inteira, tá? Mas esse é o foco. Tem muita gente aí achando que para poder fazer alguma coisa pela igreja tem que ter um cargo. E não é assim, né? O meu trabalho começa em casa, né? Se estende para a rua quando eu vou para o meu trabalho, a minha forma de se comportar também no trânsito, né? Vai muito além, gente. Quando eu estou fazendo uma despesa, eu posso estar testemunhando do Senhor Jesus ali, né, no supermercado, né? No meu trabalho, o meu comportamento diante dos meus colegas de trabalho e assim vai, tá? Então, requer humildade. Quem é o maior? Use o exemplo de Cristo. Cristo mostrou que apesar dele ser mestre, ele se tornou servo. Esse é o nosso maior exemplo. Pronto. E mesmo na condição de servo, esteve sempre e sempre trabalhando para o crescimento do reino de Deus. Tá? Esse é o ponto. Não fique achando que para eu fazer algo pela igreja, eu preciso ter alguma função, cargo eleito. Não. Né? Todo mundo pode trabalhar em prol da igreja, em prol do crescimento do reino de Deus. Tá? Mas ser humilde, humildade, né? Ser uma pessoa que saiba ouvir e pensar, pense antes de responder, né? Porque o arrogante, ele fala de sopetão, né? O estúpido fala de sopetão, não para pensar no que as suas palavras podem talvez estar, com a forma como as palavras podem chegar no outro ouvido e como vai ser interpretado, né? Temos que tomar esse cuidado, ter esse carinho, tá? O nosso próximo tópico está na página 44, né?
fala sobre pedra de tropeço, apesar que a gente já falou já um pouquinho, né? Que está em Mateus 18 também, né? Do versículo 6 a 14, tá? Ainda usando o contexto de uma criança, tá? Nesse texto também. Mas aí, tanto criança pequenininha, quanto criança... Desculpa, irmãos, né? Essas mensagens no celular é complicado. Esses SMS que a gente acaba recebendo. Na hora que eu desativei toda a internet aqui, né? Mas ainda surge essas coisinhas. Bom, pedra de tropeço. Quantos e quantos irmãos, né, escandalizam o próximo? Ainda quando é uma pessoa madura na fé, né, esse maduro na fé, né, como está lá em Gálatas, né, a exortação que a gente tem que ser manso, né, conversar com a pessoa, tentar trazer a pessoa de volta, né, para a comunhão com Cristo. Mas quantos e quantos não se escandalizam com a atitude de fulano ou ciclano e se afastam dos caminhos de Deus por causa do que viu ou do que ouviu, né? É um cuidado que a gente tem que ter. É um cuidado, né? Inclusive a autora daqui da revista fala, né? Um cristão recém-convertido é uma criança espiritual e é preciso cuidado para não afastar do aprisco com nossas atitudes. De fato, um cristão novo, convertido, né? Ele tem na sua mente algo que está se desenhando como padrão de vida, como perfeição. E muitas vezes ele vê ao contrário isso na vida de um outro irmão que já está há bastante tempo na igreja. E isso pode afastá-lo do seio do Senhor, né? E pode até mesmo nunca mais querer voltar para a igreja, por causa de atitude de fulano, ciclano, daquilo que ouviu, né? E aí o contexto vai falar, melhor seria você amarrar uma pedra e se jogar ao mar, né? Olha só a gravidade da questão, né? Do cuidado que nós temos que ter em não ser pedra de escândalo, de tropeço, né? Não provocar o escândalo, né? Inclusive a autora continua falando, essa comparação que o mestre faz tem a ver com pessoas recém-convertidas que são escandalizadas com atitudes de quem está na igreja, né, há bastante tempo, mas não pratica os princípios do Evangelho, o padrão de vida que é pregado na Bíblia, desde lá do Sermão do Monte, a gente já estudou sobre isso. Aqui só vem enfatizar muita coisa que já foi dita lá, no começo de Mateus, né? E tem muita gente, e é claro, aqui Jesus Cristo está falando para a gente fazer automutilar, né? A própria o autor aqui também, a autora, né, fala a respeito disso, né? Automutilação? Não, né? Mas a cirurgia tem que haver na nossa mente, nosso coração, nossa alma, né? Porque o nosso pensamento já nos faz pecar. Às vezes não precisa se concretizar em ato, né? Não, na nossa mente a gente já peca. Acha que o adultério é cometido só quando você tem um relacionamento extraconjugal? Não. Se você já desejou, você já cometeu adultério. Então começa no pecado. A mentira, né? Você formula ela para depois proferi-la. Mas quer dizer, eu acho que quando você profere, para mim você cometeu o pecado duas vezes. Você preparou, você formulou, você planejou e foi lá e executou. A mesma coisa, né? Porque na nossa mente já começa o pecado. Você já peca e tem que pedir perdão a Deus, para pedir para que Deus trabalhe em sua mente, trabalhe em seu coração, para que todos os pensamentos sejam voltados para, né, ao crescimento do reino do Senhor. Que você possa vir dar bom testemunho sempre. Não estou dizendo que eu sou perfeito ou que todo mundo possa ser perfeito. Perfeito somente só Cristo. A gente tem um corpo corruptível, um corpo tendencioso a pecar, mas temos que pedir a ajuda de Deus. Poxa, você não é salvo? Se você é salvo, convicto, né? Você ouve, consegue ouvir, é sensível a ouvir a Deus através do Espírito Santo,
procura pedir a ajuda de Deus para que você não venha pecar. Mas tem tipo uma receitinha de bolo, né, para que isso aconteça. Né? Você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de leitura bíblica. Né? Uma das receitas está em Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, ou seja, meditei na tua palavra, estudei, procurei decorar texto bíblico para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem que ter uma vida de leitura bíblica. Tem que ter uma vida de meditação, não é só leitura como ler qualquer outro texto. Existe uma receita de bolo que eu tenho que seguir. Simples, simples, simples. Oração. Muita oração. Né? Aí o autor aqui diz aqui, ó, Jesus está dizendo que para termos saúde espiritual, mental e moral, precisamos de cirurgias em nossa alma, nosso pensamento, para que o Senhor seja honrado em todos os momentos da nossa vida. Está aqui na página 44. Concordo plenamente. Tem que ser assim. Né? Precisamos pedir a ajuda de Deus para ter uma saúde mental. Às vezes você tem uma saúde física perfeita, mas mental é podre. Podre, já tem bigato. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, é algo que a gente tem que procurar se atentar. O que você faz quando você está sozinho? Quais são os pensamentos? O que você anda acessando na internet? E assim vai. Né? É algo para a gente tomar cuidado, tá, irmãos? Continuando, tá? Aí também, nesse mesmo contexto, fala sobre as ovelhas, né? Que o pastor, verdadeiro pastor, né? Muitas vezes deixa as 99 ovelhas que está lá bonitinha, né? Cada uma no seu, né, cantinho, bem protegidas, e vai buscar a desgarrada. Né? Eu gostei muito da forma como foi abordado aqui o assunto. Né? É um Deus que valoriza cada pessoa sem fazer comparação. E também é paciente com algumas ovelhas teimosas, que insistem em se distanciar do rebanho por vários motivos. É como muitas vezes um filho pródigo, não está no nosso contexto, né? Mas o filho pródigo saiu pelo mundão para fazer os prazeres da vida. Mas uma coisa que eu acho interessante nesse filho pródigo, né, a história desse filho pródigo, que mostra o arrependimento, transformação. Ele volta. Né? Ele volta. Nesse caso aqui, foi algo... Aí eu vou até citar vou mais além, né? Além de eu citar um filho pródigo que não está no nosso contexto dessa lição, mas vou citar também um outro texto lá atrás, no Velho Testamento, Provérbios 22. Calma aí. É Provérbios 22:6? Que agora deu até um branco aqui, né? Provérbios, não, acho que não é 22:6 não, acho que é 6. Provérbios 6. Deixa eu ver. Não, acho que é 22:6 mesmo. Vamos lá. 22:6. Eu estava meio desligado. Vamos lá. Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu acho que é o caso do filho pródigo. É um caso aqui, né, que se encaixa bem esse texto, né, do filho pródigo. É uma pessoa que foi educada nos caminhos do Senhor. Mas, em um dado momento da sua vida, procurou, né, os prazeres da vida. Mas se lembrou daquilo que seu pai tinha ensinado, né? E viu que naquilo que ele estava vendo não tinha felicidade alguma, né? Se arrepende e volta para casa do seu pai, né? Eu acho que é uma pessoa que foi educado e muitas vezes tem gente que tem que apanhar, né? Às vezes não é por amor, é pela dor, né? E apanha na vida. Estou olhando aqui o tempo meu, tá, irmãos? A gente muitas vezes apanha na vida e para poder voltar, né? Já aconteceu comigo isso pessoalmente, eu, Kleber, né?
Aconteceu comigo. Teve um dado momento da minha vida que me afastei do Senhor. E houve consequências desse afastamento, né? Que seja pela dor, então, né? Se não dá para ser por amor, que seja pela dor. Mas o importante é que você esteja de volta na comunhão total com o Senhor Jesus. Isso é o mais importante, né? Então, é isso que Deus faz. Deus vai atrás daquela ovelha desgarrada, daquela ovelha perdida, né? E uma coisa que a autora colocou aqui na nossa lição, gente, que eu fiquei muitas vezes também pensativo sobre o comportamento da igreja, dos irmãos de uma forma geral, né? A começar por mim também, né? Ela escreveu da seguinte coisa, está na página 45, lá em cima, né? Outro sim, li esta frase que me impactou. Às vezes a ovelha perdida não volta para a igreja com medo do olhar de desprezo das 99 que ficaram, né? Como eu encaro aquele irmão que às vezes se distanciou da igreja por algum pecado, este retorna. Eu vou abraçá-lo, vou pedir para que sente do meu lado e vamos que vamos caminhar junto novamente? Ou, né, eu olho com aquele olhar de julgamento? Triste, né? Aí é aquela história, né? Eu vivo o amor, né? Eu prego um amor, mas vivo o amor? Às vezes a pessoa não volta para a igreja por esse motivo. Porque ele observa que na igreja se fala muito sobre amor, mas não é vivido o amor. É algo para a gente pensar. Gente, Jesus Cristo está próximo de voltar. Olha a lição passada. Não se esqueça daquilo que a irmã Claudilena trouxe para a gente, né? Parece que, desaparece, né? A lição passada já é passada. Não, ela tem que continuar sendo tão viva quanto essa lição número 9. Né? Você vai se encontrar com Cristo, existe um padrão de vida. É fácil falar que o Senhor é o meu Salvador, mas Ele também precisa ser o seu Senhor. Precisa ser o seu Senhor. Tem muita gente que Jesus Cristo é só Salvador, mas não é Senhor de sua vida, porque não segue nada do que está escrito aqui nesse livro. É triste isso. É uma pedra de tropeço, só provoca escândalo. É triste, muito triste, né? É algo para a gente estar nos auto-examinando, como o apóstolo Paulo fala inúmeras vezes, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Isso tem que ser uma constante na minha vida, tem que ser diário, para que não venha a ser escândalo, para que não seja uma pedra de tropeço, né? E que venha desviar um desses pequeninos. Tomar cuidado. Pequeninos, tanto crianças, que pode também se escandalizar com a atitude de um adulto, como de um recém-convertido, de um novo convertido na fé. Mesmo que seja uma pessoa de 50 anos, que se entregou ao Senhor Jesus Cristo agora, mas ele é novo na fé, ele é uma criança na fé, né? Mesmo tendo 50 anos de idade, né? Cuidado para não escandalizar uma pessoa nova na fé, não importa a sua idade, tá? Vamos lá. Continuando, né? Agora já na página 45, efetivamente, falar sobre perdão, né? E é interessante esse texto aqui, muito legal, né? Para quem já leu, né? Tem muita gente que não se reconcilia com a pessoa, que às vezes possa haver alguma desavença, seja ou você cometeu alguma coisa que magoou a outra pessoa, ou a outra pessoa que fez alguma coisa que te magoou, independente, né? Mas o relacionamento entre essas pessoas está quebrado. Precisa voltar a ter comunhão, é isso que Deus quer, né? Nós somos, né? Nós fazemos parte de um único corpo. E às vezes o dedo, ou o pé, ou o braço não está se encaixando com o corpo, né? Então precisa que haja uma cirurgia ali, né? Um tratamento para que todos, né, trabalhem com o mesmo foco. E você tem que ir lá tentar se reconciliar com essa pessoa. Se não deu certo, como está a instrução aqui, leve outras pessoas
para que sejam testemunhos, para que não sejam deturpadas as palavras. Eu gostei da forma como a autora aqui escreveu, né? Para que não haja incoerência, para que não haja manipulação das informações, dos dados, né? E em último caso, é que seja levado para a igreja, mas não com objetivo de exclusão, mas o objetivo sempre é de tentar a disciplina, a recuperação dessa pessoa, né? Mas tem muita gente que faz o quê? Não faz essa receitinha de bolo, não procura se acertar, não procura ir com outros irmãos se acertar, não procura levar o caso para a igreja, mas utiliza o Facebook, o WhatsApp, Instagram e outras redes sociais, Telegram, né? Skype, sabe-se Deus que outra mais rede social tem, né? E joga tudo no ar. Aí, vamos citar um pouquinho antes. É uma pedra de tropeço. É sim. É sim. Porque isso não é forma de atitude de um crente, de um cristão. Não é. Não tem que ficar jogando, né, as coisas nas redes sociais. Vai lá e se acerta com o seu irmão. Isso é agir por amor? É você pregar o amor? É viver o amor? Não, não é. Usar o WhatsApp, né? A não ser que você está conversando diretamente com a pessoa, tudo bem. Está usando o Messenger do Facebook para conversar diretamente, exclusivamente, em particular com a pessoa. Está usando o Telegram, o Skype, sei lá, ou outra rede social, né? Para você falar diretamente com a pessoa. Aí é diferente. Às vezes você não está tendo chance por causa do horário de trabalho, ou da correria do dia, por causa desse coronavírus também, que hoje impõe, né, um distanciamento social, e você não tem como talvez estar se achegando fisicamente junto à pessoa. E está usando as redes sociais para tentar se reconciliar. É diferente. São mensagens enviadas no particular. Com intuito, sempre com esse intuito de voltar a ter comunhão um com o outro. Agora, se você está jogando em grupos do WhatsApp, posta no feed lá nas notícias do Instagram ou do Facebook, né? Bem diferente. É bem diferente. Né? Uma coisa você está agindo, mesmo que seja através das redes sociais, mas no particular com fulano ciclano, para tentar o objetivo da reconciliação, para que haja o perdão. Agora, quando você coloca isso nas notícias, onde todo mundo está vendo, aí você é sim pedra de tropeço, você é sim um escândalo. Não perdoa e ainda comete esse pecado, né? Difícil, né? Aí eu vou citar também não está aqui na nossa lição, né? Mas é algo que a gente já estudou lá no Sermão do Monte, que fala sobre a oração, né? Mateus capítulo 6, versículo 12. Um belo ensinamento, modelo de oração, né? E perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Existe uma condição aqui. Deus te perdoa, desde que você também pratique o perdão. Eu vou mais além, né? Lembra do homem que tinha aí, ó, esse versículo do capítulo 6, versículo 12, a oração, modelo ensinada por Cristo, casa perfeitamente com o contexto que a gente está vendo aqui na nossa lição número 9, né? Aqui no finalzinho do capítulo 18, né? Sobre o servo que devia, né, ao seu senhor e foi perdoado. E a dívida era alta, né? Só que ele não fez o mesmo com o seu conservo. Ou seja, vamos fazer uma analogia, né? Como se o seu senhor aqui fosse Deus. Deus te perdoou. Aí você não perdoa o seu próximo, né? Parente, vizinho, irmão em Cristo, colega de trabalho, sei lá, né? Quem é o seu próximo, mais próximo, né? Não vou dizer só irmão em Cristo, não, gente, tá?
Principalmente quando a gente está no... É fácil ser crente dentro de quatro paredes. Nós temos que ser crente lá fora. Né? Nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, com nossos parentes, que não são tementes a Deus, né? Não conhecem devidamente a Jesus Cristo. Às vezes conhecem o Jesus Cristo de forma torta, como pregado por muitas, entre aspas, igrejas, né? Um Cristo, né, que está mais preocupado com a nossa vida terrena do que com a vida pós-morte, né? Acho absurdo. Mas, né, tem muita gente preocupada com a vida material mesmo, né? Como se isso aqui tudo não fosse passageiro, né? Se eu tivesse a chance de poder fazer uma entrevista com o pai do André, que já morreu aos 38 anos, né? E aí, como foi sua vida? Foi rápido, né? Foi ligeiro. E mesmo que eu converse com uma pessoa que tenha 90, 100 anos, né? Se tiver essa chance, né? Que já morreu, pergunta se a vida não foi passageira. Foi passageira, foi. Mesmo que tenha vivido 100, 90, 100, né? 100, 110 anos, né? Não adianta, a vida é muito, muito rápido. Gente, minha filha tá indo para 19 anos, né? Tá tirando carta de carro e moto. Olha só, né? Com a vinda do Arthur, né? E de muita coisinha que ele faz, que me encanta, eu me lembro daquilo que eu me encantava com a Amanda quando ela fazia também pequenininha. Eu tô me lembrando, tá sendo uma espécie de puxando coisas da memória, né? E coisa que eu já tinha esquecido, né? Poxa, Amanda fazia isso, Amanda fazia aquilo, Amanda fazia aquilo outro, né? Com as coisinhas que o Arthur tá fazendo. E é muito gostoso ver ele fazendo e relembrando também o que a Amanda fazia. E como passou rápido. Passou voando. Tá uma linda moça, grande, né? Já maior que a mãe. E o tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. Ela já está, né, terminando o segundo grau, o último ano dela, né? Já pensando no Enem, na faculdade que vai fazer, nos cursos, né, que ela pretende fazer, qual profissão ela pretende seguir. Poxa, né, um dia desses eu estava pegando ela no colo. E o Arthur está me fazendo lembrar de todas essas coisas. Como o tempo voa, né? Eu, né, 44 anos, eu não me imaginava, nunca me imaginei como poderia estar com essa idade, se estaria vivo com essa idade, né? O tempo voa muito rápido, passa muito rápido, né? Já tenho quase, né, 20 anos de casado, né? Poxa, o tempo voa, né? Eu me lembro quando vi a Renata pela primeira vez. Então, gente, a vida é muito passageira. E o meu encontro com o Senhor Jesus pode estar bem próximo de acontecer. Então temos que viver uma vida reta e digna diante do Senhor. Existe um padrão de vida a ser seguido. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ensina esse padrão. Leia a Bíblia. Ser luz e ser sal da terra não é viver de qualquer jeito. Eu tenho que ter uma vida que testemunhe do Senhor Jesus. As pessoas têm que olhar para mim, cara, há algo diferente em você. Todo mundo faz diferente de você. Por que você se comporta dessa forma, age dessa forma? As suas palavras, não vejo palavrão no seu linguajar, né? O que acontece com você? Poxa, gostei da sua vida, quero ser como você é. Me ensina o que faz, qual é a diferença da sua vida? É a grande chance que a gente tem para apresentar essa pessoa, o Senhor Jesus, que não é somente o seu Salvador, mas também é o seu Senhor, né? E ver a oração modelo, né? Perdoai como também tenho perdoado. É assim que tem sido a sua vida, né? Fica esse exemplo também dessa história aqui também do finalzinho do capítulo 18, né? Que é a mesma coisa que está em Mateus 6,12 da oração modelo ensinada por Cristo, tá?
O próximo tópico, né? A pressão dos fariseus continua. Isso aqui também já foi discutido lá no Sermão da Montanha, que fala a respeito do divórcio, né? E sobre a carta de divórcio dada por Moisés, né? Como está lá em Deuteronômio, capítulo 24. Vou resumir, gente, tá? Porque o nosso tempo também já está avançado. Gente, a questão é: Jesus Cristo é o seu Senhor? Então faça a vontade de Deus. O que Jesus Cristo disse? No princípio não era assim. Ponto final. Né? Cadê aqui na página, aqui na Bíblia? Versículo 8, né? Que é o nosso texto áureo. Né? Olha a parte final do versículo 8. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, isso palavras do Senhor Jesus, tá? Né? Sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E ao que é casar com a repudiada também comete adultério. Bom, eu não vou me adentrar aqui em pormenores, né, sobre esse assunto. A questão é a vontade, vamos nos ater a isso. Foco é viver uma vida digna e reta diante do Senhor. Existe um padrão de vida a ser seguido, que é ensinado pela sua palavra. Deus quer que haja o divórcio? Não. Não quer. Não é a vontade de Deus. Pode até ser permissão de Deus, mas não é a vontade de Deus. E não é permitido por qualquer motivo. Não vou me ater sobre essa questão. Eu estou querendo me ater, focar em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é que não haja o divórcio. Mesmo que aconteça o adultério, mesmo que aconteçam inúmeras coisas repugnantes no casamento, aí eu vou citar um texto antes, perdão, difícil, mas tem que haver o perdão. Tem que haver o arrependimento de quem cometeu o pecado. Arrependimento, transformação. Mas o casamento tem que ser conservado. Aí entra a pessoa do pastor, com orientação, né? Com a parte final, inclusive aqui, ó, a igreja pode ajudar muito nesse sentido, bem como ajudar em aconselhamento dos casais que enfrentam problemas, dificuldades, né? Porque Deus estipulou o que Deus uniu, que o homem não separe. Aí tem lá, né, o texto de Efésios que também fala sobre casamento, né, pelo apóstolo Paulo, palavras aqui de Cristo, tanto nesse contexto aqui do capítulo 19, mas como também lá no Sermão do Monte, né? E se for citar Lucas, se for citar, nossa, inúmeros outros textos. Gente, né, nós temos que nos ater a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é ponto final, é que não haja divórcio. Mesmo que o cônjuge, né, homem ou mulher, tenha cometido algum determinado tipo de pecado, que até lhe permita o divórcio, o ideal é que não haja e que haja o perdão. Aí você está o texto que a gente acabou de estudar, gente, né? Acabamos de estudar. Ou seja, prega-se uma coisa e acaba fazendo outra, né? Cuidado, né? E deixa eu ver o nosso tempo aqui. E aqui, né, o nosso próximo tópico, né, é sobre o jovem rico, que alguns teólogos acreditam ser Marcos, né? Não sei, né? Eu vi muitas lições, né? Até revistas anteriores a essa, tá? De outros anos passados, né? Que cita essa possibilidade de ser Marcos, né? Esse jovem rico, né? Outros livros também, tá? Que
dissertam sobre esse texto, né, que esmiuçam sobre esse texto, teólogos, né, que comentam sobre esse texto. Mas a questão né, que esse jovem foi com sinceridade de coração conversar com o Senhor Jesus, né, e perguntar como que ele poderia adquirir a vida eterna, né? E aí textos passados que a gente já estudou, né? Tome a sua cruz e siga-me, né? Aí Jesus Cristo, conhecedor de todas as coisas, também do coração, né? Começou a citar vários mandamentos que esse jovem já seguia, né? Mas havia algo em seu coração. Ele era preso a coisas materiais da vida. E provavelmente depositava toda a sua fé, né? Toda a sua vitalidade, sua força em cima dessas bens fúteis, materiais que a gente vai morrer e não vai levar nada. E aí Deus, né, Jesus Cristo, fala, vende tudo que você tem e segue-me, né? E é uma coisa que aí Jesus Cristo fala o quão difícil né, um rico, aliás, não crente, né, um rico entrar no reino dos céus, porque tem a sua vida alicerçada naquilo que tem, naquilo que pode pagar, nos melhores médicos que pode contratar, no melhor hospital que pode ser internado para obter a cura de doença A, B, C ou D, né? E a gente vê que esse coronavírus aí não importa, né? Se o cara tem dinheiro, tá levando embora, apesar que o AVC também faz a mesma coisa, o câncer também, muitas das vezes também faz a mesma coisa, né? Não é só o coronavírus, né? Mesmo que a pessoa tenha dinheiro, na hora que é uma brincadeira agora aqui, né? Deus pegou a senha sua, não tem o que fazer, amigão. Se aquele dia lá for o seu dia, você pode ter o dinheiro que for, Deus vai te chamar, né? Como o texto que eu também já citei, daquele proprietário de terras que queria aumentar seus celeiros. E Jesus Cristo disse o quê? Né? Ainda hoje requererei sua alma. Talvez a pessoa estava bem de saúde, estava bem financeiramente, estava bem de saúde e ia ter um encontro nesse dia com Cristo. O que você tem preparado para se encontrar com Cristo? É o caso do nosso jovem rico aqui, né? Tem a sua vida muitas vezes alicerçada naquilo que tem, naquilo que pode pagar e depois até só as forças, seu vigor para aumentar aquilo que tem, para melhorar aquilo que tem e não investe a sua vida, o seu vigor para fazer com que o reino de Cristo cresça, né? Para que ele dê um bom testemunho. Então, mas a gente fala que os ricos são difíceis porque não sentem a necessidade de Deus, se acham autossuficientes, né? É algo que inclusive o autor aqui coloca assim, né? O importante é que Jesus deu uma lição e que temos de desapegar de tudo que nos impede de chegar a Ele. É isso aí, né? Desapegar, né? Daquilo que nos impede de ter um relacionamento mais íntimo, né, com o nosso Senhor Jesus, tá? E para encerrar, né, a nossa conclusão, né, que inclusive vou ler, que é curtinho, Jesus encerra essa série de lições a seus discípulos, respondendo a Pedro, depois de experiência com o jovem rico. Promete-lhes recompensa não só nesta vida, mas como também na vindoura, né? Na realidade, os 12 estavam fazendo investimento e não sacrifício, mas para não se orgulharem de fazer parte dessa equipe. Jesus adverte que os últimos serão primeiros e vice-versa, né? Os primeiros serão os derradeiros, né? Mas a questão né? Às vezes a gente fica focando muito nessa vida. Às vezes tem gente que não vê a hora de acabar, de todo mundo ser vacinado, de acabar, né? Deixa eu ver meu tempo aqui, às vezes eu delongo, né? Deixa todo mundo ser vacinado, a coisa voltar ao normal, que eu vou fazer aquela viagem, que eu vou fazer aquele curso, aquela faculdade, né? E esquece do nosso foco, que é viver uma vida digna e reta diante do Senhor. A lição passada já mostrou, Jesus Cristo está próximo de voltar, né? Nós estamos, a cada dia que a gente passa, a gente está mais próximo de se encontrar com Cristo, seja da nossa partida aqui dessa terra por algum motivo,
né, doença, alguma outra fatalidade, né, ou seja, mesmo na volta do Senhor Jesus, né. Lembra que Paulo falou lá em Tessalonicenses que os Tessalonicenses já estavam achando que Jesus Cristo ia voltar, a volta de Cristo era iminente, né? Teve uma hora que Paulo falou, gente, quem não quiser trabalhar, que também não coma. Está lá nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, né? Porque já estava vendo uma vida torta, uma vida que não estava testemunhando do Senhor Jesus. Temos que viver sim, de uma forma como se a volta de Cristo seja iminente. Mas tudo que eu faço nessa vida tem que ser atitudes que demonstrem que Jesus Cristo está no controle da minha vida, que Ele é meu Senhor, né, para que eu venha dar um bom testemunho. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor, querido Deus, maravilhoso Pai, te agradeço, Deus, por essa lição e por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Nos ajude a viver uma vida digna e reta diante de Ti todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, não importa onde eu esteja, se em casa, se no trabalho, se na escola, na faculdade, no mercado fazendo despesa, pagando uma conta, não importa. Mas onde eu estiver, que as pessoas possam olhar para mim, né, e ver que sou uma pessoa diferente, que eu seja luz e sal desta terra. É essa a oração que eu te faço, nome santo do seu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, um bom domingo e uma boa semana que está se iniciando aí. Amém.